yo vengo de Argentina, es un gusto estar acá. Prefiero hablarles en español que lastimar vuestro hermoso idioma. Sé hablar muy bien portuñol y es horrible. Para ustedes, para mí es maravilloso cómo lo hablo. Bueno, antes que nada agradecer a Rita por la organización de este evento. Quienes la hemos acompañado sabemos de lo difícil que ha sido. Somos de muchos países, somos muy diferentes, venimos de estructuras sanitarias muy diferentes y eso es lo que nos enriquece como una red. Somos una red autogestionada y como siempre decimos, nos manejamos como una familia que nos enriquece, que nos revitaliza y que le da mucho sentido a nuestra labor diaria. Gracias, Bernard, que tenemos muchos inspiradores. Thank you, Bernard. Mi inglés es peor que mi portugués. Y bueno, gente de todos lugares. Así que bueno, voy a presentar a Nathan. Permiso, esto también anda mal. Nathan es médico, graduado de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es médico con una residencia en medicina de familia y comunitaria en el hospital de clínica de aquí de Porto Alegre y se doctoró en epidemiología en la Universidad también Federal de Río Grande do Sul. Ha sido secretario adjunto de salud aquí en Porto Alegre entre el 2019 y 2020. ¡Qué añito! Actualmente es profesor del Departamento de Medicina Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y vicecoordinador del Núcleo Técnico Científico de Telesalud de Río Grande do Sul, Telesalud RS, aquí de la Universidad Federal. Actúa principalmente en los siguientes temas: atención primaria de la salud, uno de los temas que más hemos tocado, telemedicina y telesalud y gestión en salud. Bienvenido, Nathan. ¿Lo dije bien? Muchas gracias. Mucho gusto. Adelante. Chicos, ¿tiene presentación? Sí. Ahí va. Graças, Andrea. Ontem a gente estava conversando sobre por que a gente fica constrangido quando apresenta o nosso currículo, e tem a ver porque a gente é cientista, então não importa a autoridade aqui, né? Importa o que a pessoa vem apresentar. E eu vim falar um pouco sobre essa questão de telesaúde e cuidados de doença crônica. Primeiro apresentar o que é o Telesaúde, é um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas. Então, hoje é um grupo de pessoas que trabalham com essa questão de telesaúde desde 2005. Esse é o meu conflito de interesses, né? Além da minha formação, eu sou financiado por entidades públicas, né? Além de ser um funcionário público. E o meu maior conflito é, sem dúvida, toda a minha ênfase de pesquisa e desenvolvimento tem a ver com inovação no Sistema Único de Saúde, que eu defendo bravamente, ou tento. Além disso, o meu locus de trabalho é a atenção primária, né? Além de eu ser médico de família, eu acredito que para a gente conseguir dar conta das doenças crônicas que a gente tem que ter uma atenção primária bastante resolutiva. Nós, lá do Telesaúde, a gente trabalha muito com os profissionais de saúde, né? A gente faz menos coisas com os pacientes e muito mais com os profissionais de saúde, de uma maneira de tentar qualificar o seu trabalho. Como é que a gente faz isso? Aumentando a oferta de cuidados em saúde por meio de ferramentas de telesaúde, tentando diminuir o tempo de espera que as pessoas tenham para ter seu problema de saúde resolvido e diminuindo deslocamentos, que é uma coisa muito importante quando a gente fala em telesaúde e telemedicina. Né? E com isso a gente vai acabar melhorando o acesso de primeiro contato, longitudinalidade, coordenação e integralidade por meio da qualidade do que a gente oferece e também os atributos derivados, né? Porque a ideia é
resolver o problema das pessoas próximo à casa delas. E se a gente tem como objeto a saúde, como desejo, esse aqui são fotos de unidades de saúde do Rio Grande do Sul, aqui do nosso estado, né? Como é que normalmente os profissionais de saúde que trabalham nessas unidades, eles resolvem o problema, e isso não é só aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil, isso também não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então a gente tem diversas pessoas com demandas de saúde, e o que a gente faz é o velho e bom encaminhar. Essa é uma foto do Hospital de Clínicas, né? Também instituição que eu trabalho. O que se faz normalmente é isso. Eu não consigo dar conta de um problema de saúde, converso um pouco com o que a Neuza estava falando, eu acabo enviando esses pacientes para serem atendidos em outro nível de atenção, com filas gigantes, né? E essas filas também é um problema que não acontece só no Rio Grande do Sul, não acontece só no Brasil, é um problema também de todo mundo. Como é que eu vejo que a gente pode tentar resolver, e eu não estou achando que telesaúde é a panaceia que vai resolver tudo, né? É mais uma ferramenta, né? Eu acho que o único jeito da gente mudar essa lógica é se a gente parar de trazer os pacientes e começar a levar conhecimento para todas as regiões, tá? A gente precisa, de alguma forma, parar de fazer as pessoas que são os nossos pacientes ser a logística do sistema, né? Eles ficam transitando de um ponto a outro, e a gente tem que começar a levar conhecimento. E quando eu estou falando conhecimento, não é só o conhecimento tácito, né? A gente estou falando também de tecnologia. A gente tem que fazer com que esse conhecimento chegue para qualquer localidade, para qualquer fronteira. Eu vou explicar um pouco do que eu tenho feito em relação a isso nos últimos tempos, nos últimos anos, tá? Vou falar um pouco de consultoria, de regulação, de diagnóstico, de consulta remota e, se der tempo, de educação. Consultoria, né? Então, a Neuza falou antes, né? Capacitação, eu odeio essa palavra. Acho que é a pior jeito de resolver esse problema é querendo fazer capacitação, porque não funciona, né? A capacitação ou a palestra, esse momento que a gente está falando hoje, ou coisa, ele é um momento de apresentar ideias, da gente, de alguma forma, problematizar, mas ele tem uma capacidade de generalizar conhecimento muito pequena, né? Isso é a regra, assim. A gente faz uma capacitação, a maior parte das pessoas não vai conseguir aplicar aquilo que foi dado na sua prática diária. E isso a gente já sabe há muito tempo, né? Quem é profissional de saúde sabe que a gente aprende realmente a ser um profissional de saúde atuando com os nossos pacientes sobre um modelo de supervisão, né? Assim que a gente acaba melhorando, a gente aprende como fazer as coisas, né? E a ideia da consultoria é um pouco isso, né? A gente não fazer uma aula sobre diabetes, mas a gente discutir um problema de um paciente que eu estou atendendo que tem, por exemplo, diabetes, né? E a partir disso, a partir dessa discussão de caso, a gente vai conseguir aprender um pouco, e não é no primeiro caso que a gente vai aprender tudo, e daí a gente discute o primeiro, daí a gente discute o segundo, daí a gente discute o terceiro. Quando a gente estiver discutindo o quinto ou sexto caso, a gente provavelmente vai conseguir manejar. Quando a gente está falando da atenção primária, isso é muito, e quem trabalha na atenção primária sabe, é absurdamente amplo, né? Então, a gente resolve 1 milhão de problemas, né? É muito difícil a gente ter foco, né? Eu vou ter foco na saúde mental, apesar de ser um baita problema, ou na doença cardiovascular, ou nas doenças respiratórias. A gente está lidando com um monte de problema ao mesmo tempo. A gente criou, junto com o Ministério da Saúde, há alguns anos, esse canal, já faz mais de 10 anos, esse canal gratuito que atende todo o Brasil. Ele atende enfermeiras, dentistas e médicos, uma ideia de exatamente promover um espaço de discussão de casos, né? Esse aqui é um modelo de uma consultoria que eu anonimizei, né? Então, que foi eu que fiz, né? Então, esse consultor, esse profissional de saúde que está na outra ponta da linha, vai receber o caso que o profissional está passando, né? Vai ser apresentado ao caso, ele vai ter que fazer uma hipótese, ele vai ter que escolher uma especialidade e ele vai ter que fazer uma conduta sugerida. Isso é discutido,
né? De alguma forma, isso é proposto e a gente vê, em algum lugar não vai estar para fazer o plano A, porque não tem tal exame, ou porque está com essa dificuldade, e além disso ela é baseada em evidências, e ela tem uma sugestão de encaminhamento, que seria ou manter na atenção primária, nos casos que podem ser resolvidos lá, ou encaminhar para outro nível de atenção, que pode ser uma emergência, ou pode ser um atendimento especializado outro. Esse aqui é a resolutividade do projeto. Então, o verde é aqueles casos que foram mantidos na atenção primária por profissão de saúde ou especialidade. Os laranjinhas são aqueles que foram encaminhados para um atendimento especializado em outro nível, e os vermelhos que foi encaminhado para urgência e emergência. Então, a cada 4 casos discutidos, 3 são resolvidos no próprio município do paciente, sem ele precisar viajar para ter seu problema resolvido, sem ele precisar ficar numa fila de espera para ter seu problema resolvido. Essa aqui é a evolução. A gente já fez mais de 350 mil consultorias nesses últimos 10 anos. A gente faz atualmente mais ou menos 6 mil consultorias por mês, né? Mas a gente tem um problema, a gente tem uma ótima adesão para médicos e uma adesão pequena de enfermeiros e odontólogos, né? E sem dúvida, isso é o problema do método, né? Não é um problema dos enfermeiros e odontólogos, é um problema que a gente não está conseguindo resolver o problema desses profissionais de saúde. A gente faz essa mesma... Então, na questão anterior, tem um telefone, a pessoa nos liga e vai discutir o caso, e a gente começou a pegar pessoas que estavam na fila de espera para as mais diversas especialidades e começou a propor para elas que a gente colocava no sistema de regulação, olha, quem sabe a gente faz uma consultoria desse caso. A gente começou a apontar para eles casos que a gente achava que estavam esperando um atendimento especializado que poderiam ser resolvidos por meio de uma consultoria. Então, basicamente, quando a gente está lá na atenção primária, a gente não sabe como resolver, a gente quer encaminhar para atenção especializada, isso passa por uma regulação, essa regulação pode aprovar o encaminhamento ou pode devolver para atenção especializada, dizendo que, por exemplo, o paciente deve ser resolvido, aquele problema de saúde deve ser resolvido lá na unidade de saúde. Mas quem está encaminhando está dizendo, eu não consigo resolver, senão eu não encaminhava, né? Ele resolvia. Então, a gente vira um problema, né? Mas a gente vai ficar perdido nesse círculo vicioso aí. O que a gente faz é exatamente para esses casos que a gente acha que podem ser resolvidos na atenção primária, é propor fazer uma consultoria. Então, já que tu não consegues resolver, eu vou discutir o caso contigo, vamos conversar sobre ele e vamos ver se dá para resolver ou não na atenção primária. E isso é um fluxo bidirecional. Com isso, a gente pega, então, essa aqui é a regulação que a gente chama de regulação usual, que é feita em todos os estados e municípios do Brasil, que é feita em outros países também, né? Então, a cada 4 casos que são encaminhados, 3 são aprovados. E daí eles ficam numa fila de espera, esperando seu atendimento, né? Com esse projeto, né, de daqui a pouco ofertar uma consultoria, a gente diminui muito a necessidade de casos aprovados, porque uma parte a gente consegue resolver conversando com as equipes assistentes e propondo o que a gente vai fazer, por exemplo, no diagnóstico ou no tratamento daquelas pessoas. Também é um projeto de bastante sucesso, mais de 900 mil pacientes regulados, mais de 150 mil consultorias, mais de 300 protocolos publicados, e, inclusive, esse projeto, que já aconteceu em outros países de maneira um pouco parecida, hoje é um projeto que está se fazendo no Brasil inteiro. E assim a gente consegue a parte mais importante de tudo, que é, além de promover esse espaço de educação ou de melhora do desempenho dos profissionais de saúde, reduzir o tempo que os pacientes que precisam sem consultar com um serviço especializado demoram para chegar, né? Então, esses eram os prazos anteriores, pacientes do interior do estado estavam esperando para consultar em Porto Alegre, das diversas especialidades, e esses são os prazos depois de uma média de 2 anos de intervenção. Então,
quando a gente tira pacientes que podem ser resolvidos da atenção primária da fila, a gente, além de ajudar esses pacientes, a gente também ajuda aqueles que precisam ser encaminhados, porque eles chegam mais rápido. Vou falar um pouquinho, vai acelerar, de consulta remota. Consulta remota eu não acho que seja uma grande disrupção, né? Eu acho que consulta remota é muito parecida com consulta presencial, só usam uma coisa de telecomunicação, mas eu acho que, em algumas questões, pode ser uma grande solução para o cuidar de doenças crônicas. Eu vou dar um exemplo que é o teleoftalmo, ele está aí, né? O que a gente fez, né? Então, a gente colocou consultórios remotos no interior do estado, consultórios oftalmológicos remotos. Essa aqui é uma fotinho de um consultório e que não tem nenhum oftalmologista trabalhando dentro dele. Todos os oftalmologistas estão trabalhando aqui em Porto Alegre. Tudo isso é gerido por técnicos de enfermagem, normalmente tem uma enfermeira fazendo a supervisão. O paciente, ele faz esses diversos exames e, no fim, ele faz uma consulta síncrona, né? Uma consulta com um oftalmologista que vai olhar todos os exames que o paciente fez e vai fazer esse movimento aqui de trocada de lente, né? De verificação para propor, né? Um óculos. Né? Esse aqui é a tela do oftalmologista, então ele está cuidando, ele está olhando as imagens, ele está olhando a sala de espera e ele está fazendo o registro. Eles trabalham com 3 telas para ver a capacidade que eles têm. A gente já fez 53 mil atendimentos nesse modelo. E isso é interessante, que esse modelo, para aquelas condições ou aquelas demandas que não faz sentido a gente ter um profissional em cada município, em cada local, faz muito sentido. Ostomias é uma questão também, né? Enfermeiras com especialização em ostomias são bastante raras. A gente vai ter no município 1, 2, 3 pessoas só com necessidade de ostomias, então não faz sentido alguém ser capacitado para atender algo que quase nunca vai ver. E um atendimento pelo WhatsApp, a gente está conseguindo atender essas pessoas que estão necessitando de cuidados. As questões do diagnóstico, né? Então, também são bastante simples, assim, no sentido de a mesma coisa, né? Em vez de ficar transicionando o paciente pelas estradas, a gente leva os aparelhos para as pessoas para fazer os diagnósticos. Esses aparelhos podem ser aparelhos mesmos, né? Ou pode ser o celular, né? Então, para lesões de pele ou de boca, a gente consegue fazer essa avaliação só com o celular do profissional de saúde que está fazendo a solicitação. E a gente tem diversos desses exames já realizados. E agora, vou finalizando, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, assim, né? Como é que a gente, que está na academia, produz conhecimento e traduz o conhecimento para a sociedade, né? Eu acho que isso a gente é muito falho em relação a isso. A gente não consegue, daí a gente acaba perdendo essa narrativa aí, porque tem muita gente fazendo bem melhor do que nós essa questão da produção e tradução de conhecimento. E é interessante porque ninguém acha que a gente tem que investir muito dinheiro nisso, quando é simplesmente fundamental que a gente invista muito dinheiro nisso. A gente nunca vai ganhar mais espaço que os influenciadores digitais se a gente não colocar grana nisso. A gente vai perder sempre esse discurso. E é interessante como as pessoas são carentes disso também, profissionais de saúde e as pessoas, de maneira geral, né? Então, esse aqui é um material que a gente faz há alguns anos, são perguntas da semana, respostas objetivas de rápida leitura e consulta, adaptada à realidade da atenção primária do Brasil. A gente tem 380 perguntas dessas publicadas, mais de 10 milhões de acessos dessas perguntas. Protocolos, a mesma coisa. Outros materiais de consulta rápida, a mesma coisa. A gente tem no nosso site 13,7 milhões de acessos, o que faz a gente ser um dos maiores produtores de conteúdo para o Sistema Único de Saúde, com muitas visualizações. Esse aqui é o site, se vocês quiserem, em algum momento, dar uma olhada.
A gente tem produzido, nos últimos tempos, também essa tentativa de traduzir esse conhecimento para a população leiga, não só para profissionais de saúde. A gente montou um observatório do câncer junto com o governo do estado, e a gente fez uma coisa muito legal, que é pegar esses dados epidemiológicos, né, que mostram resultados, processo de trabalho, efetividade, e a gente traduz para uma linguagem mais facilmente adaptada, entendida pela população em geral. A gente consegue mostrar, comparar, né? Então eu consigo, por exemplo, na vacinação do HPV, comparar municípios do Rio Grande do Sul para ver como é que está isso. E além disso, a gente fez, baseado na meta do resultado de cada um desses indicadores, a gente criou um plano de ação que os gestores públicos podem lá olhar e ver, poxa, se eu estou muito abaixo da meta, o que eu poderia fazer para melhorar o meu desempenho nesse indicador em saúde? Me encaminhar, eu acho que o grande desafio de qualquer coisa que a gente queira fazer num sistema de saúde complexo como são os sistemas de saúde é entender que tudo começa no projeto e não na tecnologia. A tecnologia é só um meio para a gente tentar resolver o problema. Tudo tem a ver com qual é o problema que a gente quer resolver e se esse problema é um problema que dá para ser resolvido do jeito que a gente acha que a gente está propondo, né? O segundo grande desafio é a integração com o sistema de cuidado, né? A gente é muito conservador no jeito que a gente trabalha na saúde. A gente é, sem dúvida, o setor mais conservador que existe. A gente muda pouco, a gente faz as mesmas coisas sempre. E se a gente não conseguir discutir com os atores, né, com as pessoas que estão promovendo saúde, a gente não consegue ter nenhum sucesso, né? Então, a gente tem muito essa coisa na universidade, né, de ir lá e querer dizer como é que as pessoas querem fazer as coisas, né? Como é que vocês vão resolver o problema. Na verdade, a gente tem que entender que começa exatamente a gente envolvendo quem faz o dia a dia, quem está na linha de frente, e a partir daí a gente vai conseguir ter um círculo vicioso, vai conseguir melhorar os nossos resultados de saúde. A gente escreveu um guia metodológico para programa de serviço de saúde do Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde discutindo um pouco isso. Esse é um pouco de como é que a gente vê a telesaúde, né? De novo, ela é uma ferramenta que é transversal ao eixo, então as pessoas estão no centro, aqui está a atenção primária, em volta, protegendo as pessoas, é isso que a gente tem que fazer também, a gente tem que proteger as pessoas. Tem todos os sistemas de apoio logísticos que nos ajudam a prover o cuidado, e a telesaúde acaba, de alguma forma, sendo essa ponte com atenção especializada e atenção hospitalar. E, para terminar, acho que a gente tem que sempre fazer a diferença entre utilização e impacto. Apesar da gente produzir muitas questões de telesaúde, de soluções de telesaúde hoje, o impacto que a gente tem, e o projeto Telesaúde RS tem, é muito pequeno. Então, hoje, telesaúde resolve muito pouca coisa dos problemas de saúde das pessoas aqui no Brasil, diria até no mundo também. Tá? Para ter alguma chance disso mudar, tem que ter escala. Sem escala não tem como manter nenhum projeto de telesaúde. O objeto tem que ser essa atenção primária resolutiva e reconhecida, e para isso também tem que ter um pouco de autoestima. Assim, né? Os profissionais de saúde têm que ser convencidos que eles dão conta, do que tu falou, né? Assim, tem que, assim, ó, tu dá conta disso aí, vamos junto, tu dá conta disso aí. Acho que tem um espaço muito grande para as questões de cuidados mais especializados para todas as profissões da área da saúde, né? Eu acho que isso garante equidade, e porque é isso, né? Municípios pequenos têm muita dificuldade de se organizar, né? Então a gente prover coisas um pouco mais centralizadas para municípios pequenos faz muito sentido para aquelas coisas que não são tão frequentes. Tem um espaço grande para vigilância em saúde e monitoramento. Eu acho que, de novo, a gente faz coisas muito legais, mas a gente está sempre fazendo a saúde muito do jeito que a gente sempre fez, e a gente precisa cada vez mais pensar fora da casinha, no sentido que a gente não vai conseguir resolver velhos problemas com velhas soluções.
né? A gente precisa realmente modernizar os cuidados em saúde. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente tem que tentar. Tá? E eu acho que a gente tem que realmente vencer esse nosso conservadorismo. A gente é muito conservador no sistema de saúde. Muito obrigado a todos.